Aqui comigo no estúdio nós temos Nardelli e Cristiele França, que já deram bom dia, estão atentas, as nossas telefonistas também, e estamos recebendo aqui um convidado ilustre, João Roma, chefe de gabinete da Prefeitura de Salvador. João, bom dia. Bom dia, Mário. Obrigado por você estar aqui. Uma grande honra para mim poder participar mais uma vez do seu programa. São muito boas conversas, sabia? Eu gosto muito de conversar com você, que você é um homem culto. Muito obrigado. Gosta de história, como eu gosto também, e traz para a gente umas coisas interessantíssimas, além do trabalho que você tem importante junto ao nosso prefeito, como chefe de gabinete dele, uma das pessoas mais próximas do prefeito. E, além disso, pré-candidato a deputado federal, mas isso é outra história, porque o tribunal tem certas restrições em relação a isso. Quando a gente esteve aqui da última vez, João, falamos dos 500 anos, aliás, falamos do general Abreu e Lima, que é filho do padre Roma. Aí o pessoal todo ficava de sacanagem perguntando, mas vem cá, é daqueles padres que tinha filho? Lembra disso? Conta a história do padre Roma aí. Teve sim, na verdade naquele outro momento nós comentamos aqui, o tema da sua entrevista foram os 200 anos da Revolução Republicana de 1817, que coincidiu aqui com o dia 29 de março, que era aniversário da cidade de Salvador. Isso. E que foi justamente a morte do padre Roma naquela revolução. Ele morreu aqui em Salvador no dia 29 de março, defendia as causas republicanas, ou seja, ele se insurgiu contra o governo tirano na época da coroa portuguesa instalada no Rio de Janeiro, e foi, portanto, inclusive precursor até dos movimentos libertários, que culminou na independência do Brasil, que concluiu-se no 2 de julho aqui na Bahia. Tanto que tanto o padre Roma quanto Maria Quitéria, ambos estão enterrados hoje na igreja de Santana. O padre Roma foi morto no Campo da Pólvora. E entre seus filhos, o padre Roma, ele virou padre, fez várias relações, estudou na Universidade do Vaticano, e ao retornar ao Brasil, largou a batina, teve diversos filhos, certo? Entre seus filhos estava o Luiz Roma, que estava aqui também na Bahia e foi obrigado a assistir o fuzilamento do pai, assim como seu irmão, o José Inácio Abreu e Lima. Os dois fugiram posteriormente do Forte de São Pedro, foram para Louisiana, nos Estados Unidos. Daí se apresentaram a Simão Bolívar, na Nova Granada, e participaram da luta das libertações espanholas. E Abreu e Lima veio a se destacar muito junto a Simão Bolívar, né, sendo inclusive redator do Correio del Orinoco, que era a principal peça publicitária, né, e jornalística do movimento revolucionário coordenado por Bolívar. E depois chegou a ser general de Bolívar e foi um dos que acompanharam Bolívar, inclusive naquela retirada de Bolívar pelo Rio Madalena, certo? Retratado no livro de Gabriel Garcia Marques, O General e Seu Labirinto. Né? O general Abreu Lima depois retornou ao Brasil, certo? Mas está, inclusive hoje, no pavilhão nacional dos libertadores, tanto do Equador quanto da Colômbia e da Venezuela, que formavam na época a Gran Colômbia ou a nação Bolívar, que era o sonho de Simão Bolívar, criar um país unificado. Tanto é que, ao retornar ao Brasil, o general Abreu Lima, que viu as atrocidades da coroa portuguesa, uma vez que o Brasil já estava independente, ele defendeu a monarquia, uma vez que viu que era muito importante manter a integridade do território nacional. E foi também um grande intelectual, foi ele que trouxe ao Brasil de forma pioneira a homeopatia. E além disso, o que eu tinha comentado com você há alguns dias, é que comemorou-se os 500 anos das reformas protestantes. E o general Abreu Lima, apesar de ser católico, ele defendia fortemente a liberdade religiosa. E ele foi um dos precursores no Brasil a trazer as Bíblias protestantes. E o que resultou numa grande disputa entre ele e o bispo, o arcebispo do Recife, onde culminou inclusive na proibição do sepultamento do general Abreu Lima em território sagrado católico. E ele foi enterrado no cemitério dos ingleses, lá no Recife. E suscitou uma grande discussão posterior até
a administração dos cemitérios depois ser retomada pelo Estado brasileiro. Ele, inclusive, essa refinaria, Abraão, essa refinaria Abreu e Lima, eu não sei nem foi que... batizada em homenagem ao seu ele, nome, né? por exigência, na época do Hugo Chaves, que foi a Pernambuco. Eu até participei de um café da manhã com ele, representando lá os Ficou descendentes. pronta já essa refinaria? Eu acho que não fica pronta nunca, Mário, porque na verdade era um projeto pouco planejado e uma planta não tão adequada para a realidade. Então, um projeto que se gastou muito, inclusive a parte do governo espanhol, através do governo venezuelano, através da PDVSA, não se concluiu a bom termo, ficou, na verdade, um certo mico para a Petrobras do Brasil. Parada a obra lá? Não, evoluiu, tem algumas torres, mas uma refinaria é um empreendimento muito complexo, né? Você acompanhou, sobretudo aqui na Bahia, né, o surgimento e o desenvolvimento aqui da refinaria Landulfo Alves, e sabe que a implantação de uma estrutura industrial dessa de processamento não é uma coisa simples apenas por um capricho. E já a refinaria lá em Pernambuco se deu, na verdade, eu acho que com muita poluição de pensamentos ideológicos até, né? E esse envolvimento, inclusive, do Estado, eu digo, do governo de plantão, não é? Sem querer nem entrar em quesitos políticos, mas muita interferência do governo nas decisões estratégicas de uma grande empresa petrolífera, tanto no Brasil quanto muito mais até na Venezuela, que era o carro-chefe. Você lembra que até o Hugo Chávez chegou a patrocinar escola de samba no Rio de Janeiro para se autopromover e tudo mais. Então, eu acho que essa poluição de excesso de interferência governamental em decisões estratégicas empresariais e técnicas, sobretudo, eu acho que isso comprometeu muito o bom andamento da refinaria em Pernambuco, mas já se investiu lá uma excepcional soma de recursos, transformou-se um pouco dessa realidade lá, mas depois veio também uma grande crise, porque desativou-se muitos outros setores e deu muito desemprego depois. Então ela não funciona na sua plenitude. Na época em que o petróleo estava em alta, sobrava muito dinheiro na Venezuela, né? E Hugo Chávez meteu os pés pelas mãos e hoje a gente vê a miséria que aquele país está vivendo, né, João? Exatamente. Agora, é por isso que eu vejo a sua relação pessoal com a igreja de Santana, porque eu soube que vai haver uma celebração pessoal sua de sua verdade. esposa lá na igreja de Santana. Esse ano... A razão é essa, né? Você tem ligações Eu tenho um carinho emocionais. especial, tanto histórico, né, com a igreja de Santana, quanto inclusive pelas pessoas que fazem parte da igreja de Santana, especialmente o Padre Abel, que é um padre muito ativo, um guerreiro realmente. Certo? Gosto muito dele também. Ele conseguiu levar a cabo toda aquela reforma e ficou hoje um espaço lindíssimo, né? Um grande patrimônio para a Bahia, e é de fato uma igreja que carrega muita história, né? Uma história realmente que deve orgulhar todos os baianos, a todos que podem frequentar aquela igreja. E aí eu comemoro meus 10 anos de casado com Roberta, dia 24 de novembro, terá uma missa à tarde. O Padre Abel sofreu uma cirurgia, não poderá celebrar, e quem me dará a honra de fazer essa celebração será o Frei Paulo, aqui do Resgate, aqui seu vizinho, certo? Um grande padre também, que é um grande amigo. E o Padre Luiz também vai lá dar uma passada, que é muito próximo da família, e é de onde às vezes eu tenho mais proximidade, até porque ele é ali da Vitória, né? Pois é, e a igreja de Santana também tem ligações fortes na época do Padre Luna, grande querido amigo, Padre Luna, que inclusive celebrou meu casamento com Eliane na igreja lá de Montserrat. Mas estamos conversando com João Roma, chefe de gabinete da Prefeitura de Salvador. João, vamos conversar um pouquinho agora sobre a primeira sinagoga no Brasil, que, se não me engano, situa-se em Recife. É isso mesmo? Isso mesmo, olha. Quando eu lhe passei aquela sugestão de pauta, né, sabendo inclusive de suas origens, eu vejo que é muito importante, de fato, nós sabermos quais influências, né, nesse país tão jovem como o Brasil, que povos, né, que culturas, né, interferiram nas nossas crenças atuais, na nossa forma de viver. E de fato houve uma presença marcante dos povos judeus
aqui no Brasil, especialmente no período do Brasil colonial, certo? Naquelas Américas, né, recém-descobertas, e isso sobretudo em virtude do enrijecimento, né, da Inquisição. Então, na época, na Península Ibérica estava situada uma grande comunidade de judeus sefaradis, e esses foram obrigados ou a se converter a cristãos novos, e daí surgem todos esses novos nomes, Oliveira, Pereira e por aí vai, ou ir embora, né? Ir embora, porque senão seria, na verdade, julgado e condenado e sofreria as atrocidades da Inquisição. E isso suscitou, na verdade, que ocorresse, de fato, uma migração desses judeus. Muitos deles, inclusive, foram, né, fugidos para Amsterdã, porque a Holanda era, já na época, um país calvinista e tolerava, né, o convívio com outras religiões. E quando Maurício de Nassau veio, certo, através da Companhia das Índias Ocidentais, fazer exploração do Nordeste, lembrando que os holandeses primeiro tentaram invadir a Bahia, né, por uma segunda tentativa até chegaram a ocupar, mas foram consequentemente expulsos, mas depois eles conseguiram invadir a vila de Olinda, que era uma vila alta, mas depois se estabeleceram no povoado do Recife, que era uma cidade baixa, que os portugueses estrategicamente não gostavam de ocupar áreas baixas, mas os holandeses tinham know-how e tecnologia para isso. E eles estruturaram e estabeleceram, na verdade, os pilares do antigo Recife. E aí, certo, batizaram com esse nome, inclusive, pelos arrecifes que havia lá em linha geográfica. E Maurício de Nassau convidou esses judeus, que tinham muito domínio das escritas, sobretudo, e a Companhia das Índias Ocidentais, sobretudo, teve um grande êxito, porque ela conseguia fazer negociação de papel ao invés dos valores portados em mão, ou seja, em vez de você levar lá um saco de açúcar, você levava um documento dizendo isso aqui vale um saco de açúcar. Então eles estruturaram a Liga Hanseática, ou seja, o comércio através do papel moeda. E Maurício de Nassau, portanto, convidou esses judeus justamente para que eles fizessem os serviços notariais. Eles faziam o serviço de cartório e faziam a fruição desse comércio. E eles se estabeleceram na antiga Rua dos Judeus, que fica no Recife Antigo, e que depois essa rua foi nomeada como Rua do Bom Jesus, após a expulsão dos holandeses, quando retornou o governo com a religião oficial católica. E, portanto, esses judeus vieram, era uma comunidade muito grande proporcionalmente à época. Você imagina que a vila do Recife tinha 10 mil habitantes, dos quais 1.500 eram judeus. 15%. Então era uma grande parte da população, certo? Hoje isso seria irrisório para um Brasil desse tamanho, mas dado ao tempo, você está falando aí de 1630, 1654, era a grande população judaica que você já tinha aqui nas Américas. E essa população começou a fluir e a crescer também, uma vez que a Inquisição continuava. Então vários vieram para, no caso, o Novo Mundo, certo? Quando ocorreu, né, o retorno de Maurício de Nassau, que na verdade ele conseguiu aqui grandes êxitos, né, do Brasil colonial e um desenvolvimento tremendo. E Maurício de Nassau era sim um iluminista, trouxe para aqui também vários intelectuais, trouxe Franz Post, Albert Eckalt. A primeira observação astronômica do eixo sul do planeta ocorreu aqui no Brasil, graças ao Maurício de Nassau. Daqui saíram expedições para a África do Sul, daqui saíram expedições inclusive para o outro lado do continente americano. Chegou à cidade de Valdívia, tem o nome de Valdívia não por causa do time de futebol, mas em homenagem a Pedro de Valdívia, que era um emissário de Maurício de Nassau, que por 2 vezes conquistou, certo, aquela região, certo, já no Cone Sul da América do Sul, lá onde hoje é Chile. E então tudo isso efervesceu com o comércio, sobretudo do açúcar, que era um produto bem valioso à época, para o Brasil e outras coisas. Mas Maurício de Nassau trouxe também essa liberdade religiosa nesse período para cá, criou a Câmara dos Comuns, onde havia convivência dessas várias etnias. Havia, por exemplo, índios, tupis, havia destacamentos de negros, inclusive negros libertos já naquele período, certo? Muitos deles comandados por Vital do Negreiro, que era como se fosse um grande mestre de obra que realizava serviços, e também os judeus. Esses judeus estabeleceram uma sinagoga, batizaram essa sinagoga de
Kahal Zu Israel, né? Ou seja, traduzindo seria Sinagoga Rochedo de Israel, Rochedo em homenagem a essa linha de arrecifes. E lá desenvolveram todo um trabalho, tem toda uma parte documental, inclusive, que se estruturou nessa sinagoga. E eles, após a expulsão dos holandeses, depois que retornou Maurício Nassau, depois que engrossou-se, na verdade, a linha dura de usurpação, na verdade, da colonização, certo? Houve a insurgência. Nessa insurgência tem um fato, eu acredito que bem marcante para a história do Brasil, que foi através das batalhas dos Guararapes, a vitória pelos povos nativos. O que é isso? Juntou-se então todas essas etnias, negros, índios, brancos, e resolveram expulsar o invasor holandês, que tinha de fato o exército mais profissional da época, certo? E num contingente muito maior. Na batalha, por exemplo, dos Guararapes, tinham 2.200 combatentes intitulados brasileiros contra mais de 4.500, né, profissionais do exército da Companhia das Índias Ocidentais, muito bem equipados, e mesmo assim conseguiu-se. Mas o fato marcante é que esses homens se uniram, certo? Até então eles estavam apenas numa terra, como uma fazenda, coisa assim, para exploração, mas naquele momento eles se uniram e disseram: olha, aqui é o meu lugar. Então surgiu daí a sensação de pertencimento. E esse sentimento foi que uniu essas pessoas, e pela primeira vez no Brasil, um documento, não é, teve a palavra escrita nação. Então aí, portanto, né, surgiu a nação brasileira, com o sentimento dessas pessoas por um sentimento comum, por uma pátria comum, certo? Colocou-se, né, a defesa da pátria, certo? Estruturou-se isso através de documentos e conseguiu o grande feito, que foi expulsar esse invasor tão poderoso que estava já há mais de 20 anos estabelecidos aqui no Brasil. Após isso, por outro lado, retornou a Inquisição. E os judeus, por exemplo, que faziam, né, e que eram sobretudo, o grande líder deles na época era o Aboab da Fonseca, um grande rabino, que era de fato português, mas que desde os 7 anos morou em Amsterdã. Essa tribo de judeus, certo, estabelecida lá no Recife, recebeu um ultimato que teriam 3 meses ou para se converter, ou seja, virar cristão novo, ou para ir embora, vender suas posses e ir embora no navio que tivesse à disposição. E aí é uma saga que é bem interessante, que eu tinha ali comentado, Mário, que é de fato essa saga dos judeus que viveram aqui no Brasil e como isso, né, deu interferência. Então essa saga dele se deu tanto no sentido no interior do Brasil, tanto que muitas vezes se vai ao sertão e vê, isso, encontra, né, até outras hoje, pessoas, né? E traços culturais, nome de comida, certo, ritos, certo, tudo isso de influências que ficaram, como inclusive aqui na Bahia, que, como eu lhe comentei, teve também achados de mikve. O mikve é, na verdade, o banho de purificação, certo? Especialmente dos judeus ortodoxos no Pelourinho. Aquela mikve, por exemplo, não estava situada dentro de uma sinagoga, mas na residência, provavelmente, de algum cristão novo que exercia o quê? A profissão de sua fé em segredo do Estado. Então, nessa sinagoga em Pernambuco, é uma sinagoga bem grande, certo? Eu, à época do Ministério da Cultura, eu fui convidado para ser o membro do Conselho Gestor da Sinagoga Kahal Zu Israel. Participei junto com a Fundação Cultural do Recife, com a Federação Israelita de Pernambuco e a Fundação do Banco Safra, que patrocinou através da Lei Rouanet. Havia aqui uma das primeiras sinagogas das Américas, mas como também uma sinagoga de grande efervescência, de grande dimensão. E foi quando convocou-se e chegou um tribunal de rabinos, foram 4 rabinos, 2 da Argentina, um especialista em mikve, inclusive, e lá verificaram que de fato era um mikve, né, e consagraram mais uma vez o ambiente, e dali estruturou-se toda essa dimensão dessa primeira sinagoga, que deu uma projeção, como eu lhe falei, internacional, uma vez que os primeiros visitantes que chegaram para verificar esse achado da primeira sinagoga das Américas, lá na Rua do Bom Jesus, no bairro do Recife Antigo, foram turistas de Nova York, porque muitos dos nova-iorquinos, inclusive, descendem desses judeus sefaradis. Esses judeus sefaradis, portanto,
eles estavam estabelecidos na Península Ibérica, foram expulsos, tanto de Portugal quanto da Espanha, certo? Tanto que esse século, muitos inclusive retomaram a nacionalidade espanhola ou portuguesa, provando seus laços, né, de consanguinidade. Então, nessa linha, eles optavam muitas vezes de vir para o Novo Mundo, para as Américas, que não tinham, na verdade, essas coisas, até chegar à Inquisição também após a expulsão dos holandeses em 1654. E quando eles fugiram, qual foi o roteiro dele? Eles rumaram rumo ao norte, rumo tanto às Antilhas, certo? Quanto também para a América do Norte. Nisso se dá, por exemplo, uma parada na ilha de Curaçao, que na verdade é um nome também de origem portuguesa, uma vez que os portugueses é que pararam lá na ilha de Curaçao pela primeira vez e lá se curaram, sobretudo do escorbuto. E lá tinha, obviamente, frutas com grande riqueza de vitamina C, e eles se curavam sobre e ao chegar na América do Norte conseguiram adquirir uma faixa de terra e lá fundaram a cidade chamada Nova Amsterdã, certo? Hoje Nova York, depois da ascensão do Império Britânico, né, com a industrialização, e lá eles fundaram os pilares dessa nova civilização. E daí surgiu esse fluxo tão grande que depois teve outros processos migratórios no século já 19 e 20, com as perseguições também de outros países, né? Mesmo antes do nazismo, o povo judeu chegou a ser perseguido, né, em diversos países do leste europeu. Engraçado isso, né? Minha mãe, do lado da família, minha mãe é separadista, foram expulsos da Península Ibérica e foram para o Marrocos. E do Marrocos vieram para o Belém, vieram para a Amazônia, onde tem uma colônia. Eu tenho inclusive vários amigos, por exemplo, o meu amigo Isaac Menahem Alcolumbre, e eles são judeus de origem do Marrocos e que chegaram e encostaram na costa brasileira amazônica, no caso Belém, depois Macapá, e lá se estabeleceram, certo? Criaram suas raízes. Esses também vêm dessa mesma origem, que é o que? Península Ibérica, norte da África, né? E todos quando os espanhóis unificaram a Espanha e expulsaram os mouros, porque quando nos 700 anos que os mouros dominaram a Península Ibérica, os judeus tinham uma vida tranquilíssima com eles, né? Exatamente, que foi até um exemplo. Você observa que eles ocuparam, né, por tanto tempo a Península Ibérica, mas não houve essa sanha pelo quesito religioso. Havia, assim, o desenvolvimento de comércio, certo? Houve uma grande simbiose, inclusive, ou seja, você observa muitas vezes um português tudo mais com traços arabescos, né? Ou seja, até na reza de judeus, com árabes, certo? No quesito cultural, como eu lhe falei, das comidas, brios da humanidade frutificaram através da riqueza cultural, né? Da transferência de tecnologia. Então mostra que sempre é possível ter um mundo muito mais construtivo, muito mais harmônico, muito mais buscando a paz e o desenvolvimento do que, de fato, esses quesitos que até aqui na nossa Bahia muitas vezes se observa isso. Você vê, às vezes, em Salvador existem traços ainda de intolerância religiosa. Várias vezes ressurgindo. Então, se tal religião não gosta da Nossa Senhora, não precisa ir lá chutar Nossa Senhora. Respeita, tem gente que enaltece Nossa Senhora. Se o outro tem lá uma matiz africana e está lá vinculado à sua religião, não é para ir lá e destruir aquilo ali. Você segue o seu caminho religioso, né? Assim como se celebrou os 500 anos das reformas protestantes, que hoje abrange um grande espaço, certo? Não é porque também é protestante que os outros também vão agredir essa religião. Então acho que esses exemplos de tolerância religiosa servem especialmente para os dias atuais. Na sua vida atual, você amplamente tomado pela administração e pela política, qual é o espaço que lhe sobra para você continuar mergulhando nisso que eu sinto que é uma paixão sua, que é a história, o conhecimento da vida, da cultura dos povos, etc. Como é que você faz essa basicamente o espaço de lazer que tenta se guardar, né, Mário? De fato, o trabalho, a Prefeitura de Salvador é um trabalho muito intenso
e extenso. Você foi prefeito, sabe muito bem o que é isso. É um trabalho quase desesperador em alguns momentos. Nós temos um prefeito como Marcelino Neto, que ele é muito cioso dos assuntos, né? Muito rápido nas respostas à sociedade, buscou desde o início um governo de proximidade e transmitir isso para toda a equipe. Acho que o resultado maior foi essa boa aprovação dele, porque de fato conseguiu com essa ação resgatar a autoestima dos soteropolitanos e, na verdade, devolver uma cidade muito mais altiva, né? Muito mais qualificada e projetada para o futuro, com todos os seus encantos, com todas as suas riquezas culturais que Salvador tem, com todas as suas diferenças, com toda a sua extensão territorial. Mas é de fato um trabalho quase desesperador. Desesperador, eu gostei desse. Nós temos uma equipe muito ativa, muito dedicada. Ontem mesmo o prefeito comentou isso, fizeram uma surpresa lá no Tomé de Souza, porque a Ana Paula, que é a atual diretora de Prefeitura de Bairro, fez aniversário. Eu farei aniversário na próxima sexta-feira, 17 de novembro. E nisso fizeram lá uma surpresa e o prefeito de fato disse que, olha, todos os dias eu agradeço a Deus pela equipe que colocou para nós podermos, na verdade, responder à sociedade a esses anseios, porque de fato é um trabalho muitas vezes quase desesperador. E são momentos realmente terríveis, e na hora de uma situação crítica não tem aqui surpresas nem aparatos, né, que se vê em filmes de Hollywood. Às vezes quem está ali na mão é o seu motorista que vai lhe ajudar, é um gari da Lipurb que ajuda ali a resolver o problema de um barranco, certo? É uma conscientização que você tem que fazer em loco. É um trabalho de muita proximidade realmente com a população, e isso acho que avança, mas sempre você tem que encontrar tempo, sobretudo tempo para a família, que eu busco sempre valorizar demais, porque eu acho que é o norte que nós temos que ter, nossa tanto a ancestralidade quanto a nossa descendência. Portanto, que eu tenho essa comemoração aí dos meus 10 anos de casado com a Roberta, que é uma baiana, que eu tive a sorte de encontrar aqui, e que me deu o Joãozinho e a Clarice. E também, quando eu tenho tempo, eu sou muito ligado à terra, né? Eu gosto tanto de cultivar quanto de criar. Tenho criação, gosto de cavalos, de cachorro, enfim, de natureza de uma forma geral. Então, quando eu tenho o meu lazer, eu tento mesclar tanto a parte de natureza, que eu gosto bastante, quanto a parte de cultura, que na semana passada mesmo eu fui a uma homenagem ao Padre Roma, junto lá com o prefeito, os governadores e tudo, e lá se comentava, olha, eles foram heróis, mas igualmente nós somos heróis, porque no mundo como o de hoje, em meio a todo esse desespero, você se encontrar tempo para cuidar de cultura, que também é uma necessidade básica e essencial do ser humano, é também um ato heróico. Então acho que nós temos que buscar sempre cultivar isso, porque só isso pode, na verdade, dar perspectiva, dar horizonte para a nossa existência, né? Dar, sobretudo, o norte, quando se busca, na verdade, um Brasil mais adequado, né? Um Brasil que todos se sintam, na verdade, partícipes, que haja uma verdadeira cidadania de forma autêntica. Você acha, João, que você está conversando muito sobre intolerância religiosa, mas eu sinto no Brasil de hoje também uma intolerância política terrível. Não é a partir do fim do governo de Lula, os desacertos de Dilma, você vê o Brasil dividido e continua dividido, e mais do que isso, as pessoas muito raivosas. Quer dizer, eu acho o seguinte, rapaz, cada um tem direito de ter sua opinião, votar em quem quer, fazer o que quer, tudo bem, isso é da democracia. Eu estava conversando um dia aqui com o Ciro Gomes e dizendo a ele, se você não sabe quanto eu apanhei porque entrevistei Lula. Pô, Lula foi presidente do Brasil 8 anos, eu acho que ele foi uma pessoa importantíssima para o Brasil. Se ele cometeu erros ou não cometeu, isso é problema da justiça, não é problema meu nem de ninguém. E aqui na rádio a gente procura ouvir todo mundo. E o espaço tem que ser aberto, democrático e de Mas, pai, você não claro. sabe o que os chamadas redes sociais. Você é ladrão igual a ele, farinha do mesmo saco, você é descarado, desliguei meu rádio, não ligo mais aí. Tudo isso me preocupa, Mário. Tanto Aí Ciro Gomes veio com uma frase que eu achei ótima, que ele disse assim, ó, ideia não pega. Catapora é que pega. Não é Claro. verdade? Mas as pessoas Uma bela estão frase. desse jeito, rapaz. Mas tudo isso, como eu lhe disse, Mário, me preocupa tanto a intolerância, como me preocupa os chavões.
Também. Os chavões nada mais é do que você querer maquiar uma verdade com uma meia-verdade. Isso. E olhar as coisas de forma superficial. Acho que existem assuntos no Brasil que não podem ser vistos de forma superficial. E a participação política da sociedade é uma delas. Ou seja, a política não pode ser criminalizada. Os políticos sim. Quem errar sim. Mas não a política, porque a melhor solução, ou a única solução, na verdade, factível para o ressurgimento da nossa sociedade, se dá através da política. Senão nós vamos voltar à barbárie, senão nós vamos voltar às intolerâncias, senão nós vamos voltar ao estado de exceção. E você vê gente querendo um golpe militar de novo, isso armar o retrocesso. povo de novo. Não, isso não existe. Então, e, portanto, eu acho que a política, óbvio, a sociedade está extremamente desapontada com a falta de sintonia, na verdade, de Brasília com o povo brasileiro, certo? Brasília muitas vezes dá isso, ou seja, deixa a pessoa um pouco à margem da realidade do dia a dia de um brasileiro. Mas isso não é negar a política, porque a política tem que ser sim uma coisa boa. A política não é apenas o reflexo da sociedade. A política tem que ser a vanguarda da sociedade. É através da política que surgem os líderes, que vão mostrar realmente os perigos, que vão mostrar as oportunidades, que vão mostrar os novos rumos de uma nação. Então a política tem que ser enaltecida, ou seja, a pessoa buscar um cargo, buscar um destaque. Isso aí tem que ser o quê? Os melhores, os destaques daquela sociedade. E hoje em dia o que se vê justamente é um escárnio da política, querer você desmerecer a qualquer coisa. E eu acho que não é isso. Eu acho que cada um constrói através de suas ideias, do seu caminho, ou seja, a sua trajetória de vida, e busca sim, através desse reconhecimento da população, certo? Enaltecer os seus feitos, mas de forma republicana, democrática, né? Positiva. Portanto, eu defendo ferrenhamente que a gente tem que, na verdade, superar essa crise sobretudo institucional que o Brasil passa, certo? Fundando, na verdade, os pilares da nossa sociedade, do nosso Estado, mas sim, através da política, não através de chavões, não através de fora isso ou aquilo. Eu acho que se deve buscar, é sim, enfrentar os problemas e participar. Porque muitas vezes se observa que o nosso povo gosta de reclamar, mas nem sempre participa das transformações. Uma sociedade desenvolvida não quer dizer que seja rica ou pobre, mas aqui é aquela que tem um povo que tem de fato o espírito de pertencimento e uma cidadania aguçada para poder participar das transformações que o seu dia a dia permite. Grande João Roma, conversar com você é sempre uma alegria, viu, meu amigo? Volte sempre. A gente conversa de tudo, conversa de história, conversa de vida, mostra o seu nível cultural, que me deixa muito alegre de ver um jovem assim como você. Desejo todo sucesso para você na sua vida pessoal, política e cultural também. Continue e sempre que tiver uma ideia, não se esqueça da gente, não. Sem dúvida. Você, sobretudo, me atiça, me provoca no sentido intelectual. Você é uma referência aqui, a pessoa que está no dia a dia de todos os baianos, né, através do seu sistema de comunicação. E, sobretudo, esse gosto pela história que nos é comum, certo? É sempre salutar. E tirar um pouco, às vezes, daquelas discussões triviais do dia a dia, que sempre é mais do mesmo. Fulano isso, fulano presta, fulano não presta. Eu acho que se pudermos, na verdade, abstrair um pouco e tratar de assuntos que enriquecem a nossa sociedade, eu acho que isso é função nossa também, acho que temos que ter um espaço para isso. Mas eu te agradeço essa oportunidade, a manter, na verdade, essa agenda aqui na Bahia, ao seu papel como cidadão, que você sim é uma pessoa que exerce em plenitude essa cidadania, certo? Por todos os feitos, inclusive, que já fez pela nossa cidade, e por continuar tão ativo, né, tão na vanguarda atual, certo, do que nós pretendemos para o nosso Brasil. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço. Intervalo comercial, João Roma.